O Partido Liberal avalia uma possível mudança de domicílio eleitoral do deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, para São Paulo. Olha, será que eles estão de olho aí nas eleições de 2026? O que eles estão planejando? Eu vou perguntar aqui para o nosso querido Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Hum. O que eles estão aprontando, Pedro? Sofia, responde rápido. O Hum. que é pior para o futuro da extrema-direita? Um Tarcísio de Freitas, um Pablo Marçal ou um Nicolas Ferreira? O que é pior, Tarcísio, Marçal O que é pior, você e... ser xingado, agredido fisicamente ou É, morto? então, não, eu ia fazer uma piada mais ou menos desse tipo, mas eu ia te dizer, Pedro, o que você prefere? Morrer afogado, queimado ou eletrocutado? Eu acho que não faz Não diferença, né? sei, se isso a gente está falando em quem seria governador de São Paulo, para mim é mais ou menos como perguntar, sei lá, você quer se mudar de São Paulo, quer se mudar de São Paulo ou quer se mudar de São Paulo? Eu acho que você vai querer sair correndo, né? Mas olha, Sofia, eu acho que estão querendo transformar o Nicolas em senador, estão querendo transformar o Nicolas em presidente da República, estão querendo transformar ele em um grande líder. Eu não sei se ele sai para governo de São Paulo, porque eu ouvi uma outra conversa que tá me deixando com os cabelos em pé, do Luiz Costa Pinto, que é o jornalista que entrevistou o Pedro Collor, o irmão do Collor, quando teve o impeachment. Ele me falou uma coisa: ele acha que o Ciro Nogueira e o Valdemar querem trazer o Eduardo Bolsonaro para colocar para governo de São Paulo. E aí o Nicolas exerceria um outro papel. Mas a gente tem a notícia aqui do DCM: PL quer Nicolas Ferreira disputando as eleições de 2026 em São Paulo. Partido Liberal avalia internamente uma possível mudança de domicílio eleitoral do deputado federal Nicolas Ferreira de Minas Gerais para São Paulo nas eleições de 26. A medida é considerada estratégica para reforçar a presença do partido no maior colégio eleitoral do país. E as informações são da Folha de São Paulo. Então, nós vamos pegar as informações da fonte original, que eu estou com o link separado, e aí tem a discussão interna. Saiu no painel da Folha, e vamos para o restante aqui das informações. Presidente nacional do partido, ó, o Nicolas aqui, é coisa do Valdemar. Valdemar da Costa Neto prevê que o parlamentar, fenômeno eleitoral e nas redes sociais, teria facilmente 2 milhões de votos se migrasse para um colégio eleitoral maior. Em 2026, em sua votação, a maior do país na eleição foi de 1,47 milhão. Sofia, o Valdemar é muita coisa, mas tem uma coisa que o Valdemar da Costa Neto é um cara esperto. E é um cara que sabe contar voto e que conhece o Brasil, tá? O Valdemar da Costa Neto, você pode falar da idoneidade dele que não é muito boa, você pode falar que ele é uma pessoa complicada, das relações que ele estabelece, mas ele é um cara de fácil trato com qualquer um e que ele conhece como é que funcionam as coisas. E eu digo para você, Sofia, eu estou no interior de São Paulo, tem gente na minha cidade que assiste os programas do Nicolas na TV na rua. Ele teria esses 2 milhões de votos muito fáceis. Isso seria mais do que o Eduardo Bolsonaro, que já teve muito voto aqui. Adoraria que ele topasse essa mudança, mas sei que o pessoal de Minas vai ficar bravo comigo, diz Valdemar. Para o PL, a mudança de domicílio de Nicolas ajudaria a suprir a sua ausência em São Paulo, a ausência de São Paulo dos 3 maiores puxadores de voto na eleição passada: Eduardo Bolsonaro, que deve disputar o Senado, mas que, segundo o Luiz Costa Pinto, pode disputar o governo; Carla Zambelli, que corre o risco de ficar inelegível, e pelo visto Valdemar abandonou a Carla; e o Ricardo Nunes, o Ricardo Salles, aliás, que foi para o Partido Novo. Além disso, ter uma votação ainda maior e representando o principal estado da federação daria uma projeção ainda maior a Nicolas, uma das grandes apostas da direita nos próximos anos. Sofia, esse é o meu pesadelo todo dia. A gente reelege o Lula em 26 e aí o Brasil elege o Nicolas presidente em 30. Eu não sei o que é pior. Que aí em 30 ele vai ter idade para ser presidente. Tá? Isso aqui não é à toa. A gente tem que olhar isso aqui com lupa, tá?
Lá para Itatiaia, que é uma emissora de Minas Gerais, o Nicolas já desmente essa informação e ele diz isso aqui. Vamos lá para a gente acompanhar. Itatiaia Política. Nicolas descarta mudança de domicílio eleitoral para São Paulo em 2026. Sofia, por que ele descarta? Para não perder os votos de Minas, não sei. Não só isso, para aumentar o preço. Ele vai querer mais do que Boa, só mudar o domicílio. O boa. Nicolas, gente, o Nicolas, ele tá por cima da carne seca. Ele é o cara que ainda tá dando uns afagos no Bolsonaro, mas tá muito claro para todo mundo que vê os movimentos políticos dele que a família Bolsonaro tá apavorada com esse moleque. Ele tem muito engajamento nas redes, ele tem muita colocação. E esse é o problema que a gente fala do nosso campo político progressista. Cadê os nossos Nicolas? Eu não tô falando para fazer igual o Nicolas. Mas cadê os. Eu vejo nomes, por exemplo, no Guilherme Cortes, no PSOL, mas são nomes muito pequenos. O Nicolas tá ficando maior que o Bolsonaro. O Nicolas está devorando o Bolsonaro. É o que eu estou falando para vocês, venho falando nas lives do Meteoro. A prisão do Bolsonaro, a morte política do Bolsonaro, o cadáver que vai estar estendido ali, vão emergir novas lideranças. E os caras estão nesse momento de disputa. O Valdemar tá acreditando no Nicolas. A direção do PL avalia a mudança envolvendo o deputado mineiro, que descartou a mudança de domicílio eleitoral para o próximo ano, seria em 26. O deputado federal Nicolas Ferreira descartou o plano avaliado por lideranças do PL de alterar o seu domicílio eleitoral para disputar a próxima eleição por São Paulo. Nesta sexta, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, afirmou que a mudança do parlamentar mineiro para São Paulo poderia aumentar o seu potencial de votação em 2026. A reportagem da Itatiaia ouviu deputados sobre a estratégia avaliada pelo PL e Nicolas descartou qualquer possibilidade de mudar o seu domicílio eleitoral. Sobre esse assunto, afirmo que nunca houve essa conversa com o partido, agradeço o carinho do povo paulista comigo, mas venho reafirmar com clareza: meu coração, minha missão e meu compromisso permanecem firmes com Minas Gerais, disse o deputado. Foi o povo mineiro que me confiou essa honrosa missão de representá-los em Brasília e é por eles que eu continuo lutando diariamente. Eu amo esta terra, esta história, sua gente e não há projeto pessoal ou político que me faça abandonar esse chamado, concluiu Nicolas. O cara que está conduzindo um projeto pessoal está dizendo que não tem projeto pessoal, gente. Ele está mentindo para vocês, tá? Claro que ele tem um projeto pessoal. Estratégia do PL, em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente do partido, Valdemar, admitiu que o PL discute essa mudança. Ele diz que o Nicolas conseguiria alcançar uma marca de 2 milhões de votos, com seu crescimento expressivo nas redes sociais. Em 2022, Nicolas se tornou o deputado mais votado do país quando recebeu 1,4 milhões de votos dos eleitores mineiros. Valdemar avalia que em São Paulo ele teria 2 milhões de votos. Adoraria que ele topasse. A mudança de domicílio de Nicolas seria estratégia para o PL, uma vez que as principais puxadoras de votos estão fora. Então, essa é a notícia que nós temos. E é importante lembrar como essa questão da posição dele no PL também aparece quando ele começa a falar do Bolsonaro. O Nicolas já incomoda o Bolsonaro. O Bolsonaro não vê no Nicolas um sucessor que ele possa controlar. Mas ele continua fiel ao capitão até o fim, tá? Olha o que ele falou hoje. Tá lá no Metrópolis. O projeto da anistia no Congresso, você acha que vai passar? O PL tem a maioria? Como você está imaginando essa votação? Então, hoje é mais do que um ato político, é um grito de socorro para aqueles que não têm voz, para aqueles que não têm liberdade. E nós que temos voz e liberdade, estamos aqui para falar por eles. É claro que quem cometeu crime, depedrou, a gente não quer passar pano para isso, mas ser condenado por 17 anos aqui nesse país, que descondena o Lula e que deixa aí Sérgio Cabral com 300 anos de condenação ser um influencer aí na sacada da sua casa, ou seja, é completamente desproporcional. A gente acha que um caminho de pacificação e justiça é, de fato, julgarem conforme a reta justiça. Existem pessoas que morreram como Clesão dentro da cadeia com um parecer favorável na PGR. Então, eu acredito que é uma luta humanitária. Eu vejo que a Câmara tem votos para isso. Não tenho dúvida, se o Hugo Mota hoje colocar a anistia para votar, nós teremos votos para poder avançar e vencer essa guerra. Certinho? Então é isso, Sophie. Eu acho que esse cara é perigosíssimo
Eu acho que as peças do tabuleiro estão se posicionando. Eu acreditava, honestamente, que talvez o Pablo Marçal saísse em 26 para assustar as pessoas. Mas acho que o candidato número 1 é Tarcísio e estão preparando esse moleque no banco. Ele vai sair para jogo em algum momento. Sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Você colocou ali que ele continua fiel ao capitão. Até que ponto ele realmente continua fiel ao capitão? Até que ponto isso aí é jogo de cena para não perder um público bolsonarista? O que você acha? Não, eu acho que é só para não perder o público Bolsonaro, assim como o Tarcísio. É a mesma estratégia. É a Uhum, mesma estratégia. O Bolsonaro é um perseguido político e esse descondenado Lula. São chavões, entendeu, Sofia? Que são chavões uhum. que eles vão fazer na eleição de 2026 inteira. Eles não vão abandonar totalmente o Bolsonaro, porque isso seria. É a velha lição do Ciro Gomes. Qual que é o principal problema do Ciro Gomes atacar o Lula? Não é o ataque ao Lula. O Lula acho que deve estar, tipo, cagando pro Ciro, honestamente, assim, falando pro pessoal. Mas o Ciro perdeu os votos petistas que ele poderia ter. Porque o político não é só o político, né? Ele é os votos que ele tem. Sim. Então, se você espanta esses votos, se você começa a mandar mensagem confusa para o seu eleitor, o Nicolas quer os votos do Bolsonaro. O Nicolas não quer o Bolsonaro no cenário para atrapalhar ele nos seus intentos. O Tarcísio quer os votos do Bolsonaro. O Tarcísio, na verdade, eu acho que ele quer o governo do Estado. Só que eu acho que ele vai ser forçado a disputar a presidência e ele vai precisar dos votos do Bolsonaro se ele quiser ter alguma chance de sucesso. Sim. Então E olha, o Nicolas, eu concordo com você quando você diz que a família Bolsonaro, o clã, tá assustado com o Nicolas, sem dúvida. E, e eu fiz essa pergunta sobre até que ponto ele realmente é fiel, porque ele já demonstrou infidelidade, vamos dizer assim, que quando houve aquela disputa entre Bolsonaro e Marçal durante as eleições municipais lá em São Paulo, o Nicolas, ele deu umas aproximadas ali bem grandes com o Marçal. declarou, Mas acho que quase voto, né? A Zambelli declarou. a Zambelli chegou a declarar. O Nicolas, eu acho que ele não chegou a declarar, mas assim, teve umas aproximações que pegaram tão mal que daí teve um jogo de futebol no qual os dois estavam no mesmo camarote, que eles fizeram questão de ficar a noite inteira evitando um ao outro para não serem fotografados juntos. Que foi quando, acho que foi a reestreia do Neymar aqui no Brasil. Sim. Então, Sim. A volta do Neymar para o Santos, né? a volta do Neymar pro Santos, isso. Desculpa, não entendo nada de futebol. Então, realmente, o Nicolas, e ele é um cara muito perigoso. Ele é um cara muito perigoso. Porque eu sinceramente, creio que eu não sei o quanto que se ele é mais capaz de articulação que o Bolsonaro, se ele é mais inteligente que o Bolsonaro, isso eu tenho lá minhas dúvidas, mas que eles têm muito mais traquejo, sabe? É muito mais moderno, digamos assim. Com certeza ele é. Então, quando você fez aquela pergunta lá no começo, pra gente encerrar o corte fechando o círculo, você falou, Tarcísio, Marçal ou Nicolas. Eu vou te dizer que de formas diferentes, eu acho os três mais perigosos que o Bolsonaro. Por razões diferentes. Mas eu acho os três mais perigosos Tarcísio é que o mais Bolsonaro. cordato com a mídia hegemônica. Pablo Marçal é um esquema doido que pode definir os futuros políticos. E o Nicolas é esse futuro, né? Exato. Exato. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. Vocês viram um corte agora dos 3 Cavaleiros do Apocalipse. Eu tô com medo de descobrir qual é o quarto. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.